aceito ajuda também. Pra FUVEST deu muito certo, assim, eu vou falar, eu vou relembrar, né, porque, assim, é isso, essa é a estratégia dos professores, eu não sei se alguém já falou e tal, mas a gente não dá, né, as técnicas de chute lá no início do ano e nem no meio do ano, a gente vai dar agora que vocês vão fazer a prova para vocês não ficarem, né, desfocando, achando que o chute vai resolver a vida. Mas aí agora, eu na semana que vem ou no dia 15 eu falo certinho. Pelo menos na FUVEST, assim, não precisa ter nem divisão assim de como chutar para humanos, como chutar para exatas. É tipo um cálculo lá. Mas enfim, eu vou explicar isso nos próximos dias. Vamos lá, gente. A gente estava falando de revisão, né, do período colonial. Eu falei que eu ia fazer, tentar fazer. Eu acho que vai dar certo, assim. O foco é fazer pelo menos de Brasil Colônia, de Segundo Reinado e de Primeira República, né? Esse é o maior, a prioridade de agora, porque foram temas que a gente acabou vendo lá no início do ano, assim, são os temas mais distantes, né, que a gente viu em termos cronológicos. Então, eu achei mais importante revisar eles, porque, né, os que a gente viu depois, agora no segundo semestre, acho que já são um pouco mais lembráveis do que, por exemplo, o Brasil Colônia, que a gente viu lá em março, assim, então tá muito distante. Então, o foco é Brasil Colônia, porque ele ainda assim é o tema top 1 de todos os vestibulares, então ele cai muito, e por isso é muito importante que a gente, assim, que vocês tenham uma noção do que a gente está tratando, certo? Então, eu falei um pouco disso, eu falei de como, assim, ter uma visão geral em relação a esse período, né, em relação ao Brasil como colônia, que é esse processo de desvalorização do trabalho manual, né? Então, a gente tem o processo de escravização, como está ali embaixo, que se foca muito no trabalho manual, com base em grandes propriedades, né? Então, aqueles latifúndios, como eu expliquei, aquelas sesmarias que são passadas, né, para essas pessoas e que até hoje, de certa forma, não foram reorganizadas nem reformadas. Foco na exportação agrária, então o foco era na produção agrária, né, numa produção com foco na agricultura e que ainda era para exportar, era para levar para fora, para vender, por exemplo, o maior mercado na época seria a Europa, então era para levar e vender pela Europa. Com modo de produção escravocrata, né? Como eu falei. Então, a gente tem uma produção, uma base trabalhadora que foi escravizada, né? E isso, assim, como eu falei, o Brasil tem esse termo, né, de chamar de país escravista, porque é quando, assim, chega a um ponto em que mais da metade da população é composta por escravizados. E o Brasil é um desses países, assim, que conseguiu se apoiar muito na mão de obra escravizada, em fazendo com que boa parte do lucro que vai vir nesse período, não só o lucro, como as obras públicas e, enfim, toda a base que a gente tem construída e que existe, né, que predomina até hoje no Brasil, foi construída, assim, por mão de obra escravizada. E, enfim, né? E tudo isso é uma herança do Pacto Colonial e das Sesmarias. Então, a gente tem até hoje uma predominação dessas culturas, dessas visões. Então, até hoje, a gente desvaloriza o trabalho manual. Então, sei lá, às vezes é mais legal você ser um intelectual do que, por exemplo, tem muita gente que compara, né, aquela questão do arquiteto com o pedreiro. Lorena, você quer falar algo? Não, é que deu um certo branco, eu não lembro exatamente o que, que é a Sesmaria. Então, as sesmarias são essas. É todo um contexto assim. A gente vai ter um período no Brasil, eu falei um pouco aqui para frente, em que Portugal vai ter que, de certa forma, colonizar o Brasil. Só que não era muito interessante economicamente para eles, porque eles já tinham encontrado a Índia. E a Índia, assim, era muito lucrativa. Tipo, na época, bem nesse inicinho, lá para 1600, 1700, antes do ouro, o Brasil tipo só tinha 10% de lucro assim para Portugal. Então eles não queriam gastar dinheiro com a gente, com a nossa colonização. Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer aquele modelo de capitanias hereditárias. Eles vão dividir o que eles achavam que tinham, né, do Brasil, que é só o litoral assim, em 15 quinhões, né, que eles chamam de 15 partes, e cada uma dessas capitanias vão ser passadas para alguma pessoa, algum português assim, né? Então, aí eram normalmente pessoas nobres, assim, mas que não eram tão nobres, porque, assim, uma pessoa muito respeitada não ia vir aqui para o Brasil, assim, tipo, não ia querer vir morar na colônia. Então, eram pessoas, assim, respeitadas, mas nem tanto, que vão aceitar essa porção de terra e vão vir para cá. E eles são os capitães donatários, né? Eles são meio que os donos dessas terras,
só que não 100% donos, porque a terra, no final, ainda é de Portugal. E, por exemplo, ele vai ganhar essa terra e ele vai poder administrar do jeito que ele quiser, então ele tem um certo poder, mas, ao mesmo tempo, ele tem deveres, por exemplo, provando que não era 100% uma propriedade privada. Ele tinha que fazer algo naquela terra, e o foco era o quê? Plantar, produzir algo, na verdade. Então, ele tinha que ter algum produto para vender lá para a Europa para deixar Portugal mais rico, ok? E, enfim, esses cartões donatários que podiam administrar a terra como quisesse, assim, do jeito que desse vontade, eles poderiam fazer as sesmarias, né? As sesmarias nada mais é do que uma doação de porção de terra mesmo, assim. Então, enfim, é uma forma de distribuir terras. Se ele conhece tal pessoa, ou sei lá, o genro dele, que é uma porção de terra, toma aqui essa quantidade de terra gigantesca para você e pode ficar, só produz algo. Ou, enfim, tem outro português que quer vir para cá, sei lá, ele não é tão respeitado lá, mas ele quer tentar a vida aqui na colônia. Toma aqui essa porção de terra aqui gigantesca. Enfim, são distribuições de terras, assim, que não são iguais, são desiguais e são por interesse e meritocracia mesmo, que permanecem, de certa forma, até hoje mesmo. Porque nunca foi reconstruído, nunca foi reformado, nunca foi reorganizado. Então, pode ser, e é muito provável que tenha gente até hoje aqui no Brasil, por exemplo, é tataraneto do cara que recebeu aquela enorme porção de terra e até hoje fica com essa terra, sabe? E às vezes, enfim, várias questões atuais, não fazem nada com aquela terra, enfim, preferem esperar especulação imobiliária, várias coisinhas assim. Só que, enfim, essa distribuição de terras desigual que surge lá atrás, no período do Brasil colônia, ele permanece até hoje, né? É uma herança que a gente pode falar, porque nunca teve reforma agrária no Brasil, assim, de fato. Ok? Entendi, obrigada. Mas, enfim, aí tudo isso é uma herança, né, do Pacto Colonial. Eu coloquei mais para frente também o que era o Pacto Colonial, que era meio que uma característica do mercantilismo. O mercantilismo é um momento econômico, um período econômico, assim, na história, em que ele se situa antes ao capitalismo. Então, ele é meio que um sistema de transição do feudalismo, né, que é os feudos, todo mundo fechadinho, ninguém fala com ninguém, para o capitalismo no meio desses dois, né, que são sistemas diferentes e tal, enfim, né, tem todo o comércio, o feudo é totalmente fechado, tem o mercantilismo. E o mercantilismo é o que vai predominar nessa fase que a gente está falando de Brasil colônia. E nele tinha o Pacto Colonial, que era essa ideia dos países europeus conseguirem, tipo, andar, né, nessa época eles estavam nas grandes navegações, eles vão desbravar o mundo, vão achar terras, e essas terras eles poderiam colonizar, né, e eles poderiam manter uma relação econômica. O Pacto Colonial não é nada mais, nada menos do que isso, gente. Uma relação econômica única. Então, aqui, por exemplo, nós, Brasil, a gente não poderia vender de forma alguma nenhum açúcar, nenhum ouro, qualquer coisa que a gente estivesse produzindo aqui para outro país que não Portugal. Não poderia isso acontecer. O Pacto Colonial, ele é estritamente sobre isso. O estabelecimento de uma colônia é justamente isso. É falar que agora a gente não tem liberdade econômica para vender para a Inglaterra, França, sei lá, Alemanha, que ainda não estava unificada, mas enfim, vários, não dava para vender para nenhuma outra pessoa além de Portugal. Se fosse, seria tipo tráfico, pirataria, alguma coisa assim, sabe? O certo, o Pacto Colonial definia isso, que a gente, enquanto colônia, só teria relações econômicas com Portugal. Enfim, passando por um outro contexto um pouco mais sociológico, é falar que o Brasil, assim, né, ele é muito propagado como esse país, eu falei, assim, tropical e tal, pacífico, paz e tudo, e que gostou de ser colonizado e foi tudo tranquilo, ou, por exemplo, né, tem autores que depois foram falar que os escravizados gostavam de ser escravizados. A gente tem essa noção de que a gente foi pacífico, de que a gente foi complacente, mas é uma noção errônea, assim, é falso, porque o período colonial no Brasil, ele é cheíssimo de resistências, ele é cheíssimo de rebeliões, tem muitas, assim, para a gente falar, as que a gente vai listar no final da aula não são nem, assim, não representam todas, então é uma quantidade muito grande, e ainda assim, muitas tiveram participação da luta negra, assim, então tem, por exemplo, a região lá da Bahia, assim, por exemplo, com os africanos sudaneses que vão vir para cá, que são muçulmanos,
são africanos que vão resistir muito, muito, muito ao processo de escravização aqui no Brasil. Então, eles vão fazer várias rebeliões, várias revoltas, como a gente pode falar do Levante dos Malês. E ter essa noção de que o Brasil é um país pacífico, enfim, todas essas palavras que eu falei, é uma noção errada, assim, não é certo. Houveram rebeliões, houveram revoltas no nosso período enquanto colônia e também mais para frente. A colônia também não se resume ao ciclo do açúcar e do ouro, né? Então, a gente fala de como foi o processo de implantação do açúcar aqui no Brasil, a gente fala de como foi o processo, né, de achar ouro e de começar a mineração, mas é importante dizer que não era só isso, assim, quando eu falo que teve, né, o momento do açúcar, de trazer o açúcar aqui, não quer dizer que depois que o ouro surgiu, é isso, acabou o açúcar no Brasil, e que no momento que tinha eles, também não tinha produção de nenhuma outra coisa. Também são coisas mentirosas, assim, a gente vive um período de variedades econômicas, então existem outras produções. A gente tem o aguardente, que é a cachaça, assim, né? E ele vem bastante da cana-de-açúcar. A pecuária, que é a criação de gado, enfim, né? Pessoas carnívoras na época, obviamente. O tabaco, assim, era uma enorme... Isso já caiu em vestibular, assim, na FUVEST, se eu não me engano, falando que o tabaco era uma moeda de troca, perguntando sobre, na verdade, né? E eu adoro essa questão. Normalmente eu sempre passava, assim... Eu tenho que passar novamente para vocês que é uma questão de um texto de um padre muito famoso, que eu até esqueci o nome agora, mas ele estava falando sobre, tipo, como a colônia, ela tem muito mais variedade, ela não é só açúcar e tal, e a questão era justamente tratar sobre isso, ela perguntava e, né, dentro disso tratava do tabaco, porque ele é uma enorme moeda de troca de escravizados nessa época, né, Portugal vai conseguir fazer somente entrepostos comerciais pela África, tipo, eles nunca vão, pelo menos nesse período, né, só mais para frente que eles nunca vão conseguir colonizar de fato a África nesse período. Então, o que eles conseguem fazer é colocar meio que postos comerciais em que eles iam lá e faziam uma troca com algum africano por algo, né? E por isso que Portugal vai dominar o tráfico negreiro. Eles vão fazer muita troca de escravizados. É uma razão também do porquê a gente às vezes se pergunta por que não teve tanta escravização africana lá na América Espanhola? Uma das razões, tem várias, assim, uma questão complexa, justamente isso, porque quem dominava muito o tráfico negreiro era Portugal, então ia ser lucrativo se eles estimulassem aqui na colônia deles, né, aqui no Brasil, o uso da escravização africana, eles iam estar lucrando mais ainda. Então, enfim, tabaco é uma grande moeda de troca de escravizados. Drogas do sertão também não são drogas exatamente. A gente está falando de canela, de baunilha, coisas que eram muito achadas assim lá pela região do norte. Era uma região muito difícil de se acessar na época, né? Era muito acessada pelos rios e tal, mas ainda assim existiam coisas que eles costumavam vender que são chamadas de drogas do sertão. E também, por final, a gente vai falar de como a independência ela não se resume ao dia 7 de setembro, né? Ela foi um processo. Então, vou passar, porque a gente já falou da instalação do açúcar, a gente já falou da formação de Portugal um pouquinho. Eu estava comentando um pouco sobre isso, se eu não me engano, e fui para cá. Mas, enfim, a administração colonial. Eu respondi, né, a questão da Lorena, que justamente trata disso, né? Porque inicialmente eles querem uma colonização rápida e que não fosse custosa, que não trouxesse despesa. Então eles vão começar instalando as capitanias hereditárias que eu falei, que é dividir o Brasil em 15 quinhões. E aí tem toda a carta, o que eu estava explicando de ter deveres e de ter direitos, é expressado na carta de doação e na carta foral. Uma fala dos direitos, outra fala dos deveres, e isso é expressado através do início do latifúndio, né, por causa das sesmarias, que é, como eu falei, é essa distribuição de terra gigantescas para uma pessoa, assim, e que nunca vai ser reestruturado. Essa estruturação de organização de terras pelas sesmarias vai continuar e só vai se reproduzir, ok? Só que aí vai dar ruim, porque vai chegar a França, né? Espanha e Portugal estavam colonizando vários locais e tal, estavam lucrando de certa forma. E aí a França vai começar a olhar e vai falar, mas por que eu também não posso, né? E só que boa parte das terras já estavam meio que colonizadas, né? Portugal e Espanha já tinham chegado. Então, a maior parte das estratégias deles vai ser invadir essas terras e conquistar na luta mesmo. E, enfim, conquistar.
Então, é óbvio que a França vai tentar vir aqui para o Brasil, vai tentar 2 vezes, inclusive. Se eu não me engano, vai ser pela região do Sudeste mesmo, aqui no Rio de Janeiro. Só que, enfim, não vão dar certo e tal, mas Portugal vai começar a ver que tinha que ser feito algo, tinha que ter alguma defesa militar, por exemplo, porque esses capitães donatários, eles não tinham, né? Eles não eram soldados, eles não eram nada disso, assim. Então, não ia ter uma defesa fortificada, ainda mais porque a colônia estava separada, né, em 15 quinhões. Então, eles vão começar a instalar o governo geral, que é nada mais, nada menos do que meio que trazer um governador geral aqui para o Brasil, para, por exemplo, fazer, né, uma centralização do poder político, porque os capitães donatários também estavam abusando muito do poder deles, né? Eles podiam administrar do jeito que eles quisessem, eles faziam o que eles quisessem lá naquele território, e aí precisava ter alguém para meio que fazer uma última decisão, e também precisava alguém para fazer essa defesa militar. E aí é aí que surge o governo geral, que fica até 1808, quando a família real vem para cá. Então, enfim, eu falei que o governo geral ele era meio problemático, assim, a comunicação era muito ruim, então não existia muita noção assim forte de um governo geral. Ele existia, existia, mas na prática não era tão real e não era tão poderoso assim, sabe? Tanto que a gente pode falar das câmaras municipais. As câmaras municipais são algo muito peculiar, assim, na história do Brasil colônia, e que às vezes cai em vestibular, eu acho que principalmente FUVEST também, para abordar um pouco de como existia essa administração colonial e tal, de portugueses, mas que ainda assim eles não tinham, né, como eles tinham pouco interesse e pouca intervenção aqui, pouca presença, ainda existia esse poder local de pessoas, né, como eles se chamam de homens bons, não, né, porque eles são bons, existia esse poder autônomo, porque não tinha ninguém lá para fazer eles cumprirem tudo que Portugal estava falando exatamente, ok? Então, eles criam essas câmaras municipais, meio que um poder local mesmo, daquela região, daquele povoado em questão, para decidir o que eles achavam que tinha que ser decidido naquela região. Porque Portugal, assim, o governador-geral estava assim, lá na capital, ele não ia ter interesse de intervir assim, de forma tão grande, assim, tão significativa. Então surgem as câmaras municipais, que é esse poder local, coordenado pelos homens bons, que a gente vai falar quem é, que gozavam de ampla autonomia e desobedeciam ordens reais. Então eles tinham todo o poder, eles agiam da forma que eles quisessem, da forma que fosse mais interessante para eles. E se caso eventualmente surgisse alguma ordem real de que, ó, para de fazer isso, corta isso, ou não pode mais, enfim, não necessariamente eles iam seguir, porque, como eu falei, era o poder local daquela região e que não ia ter necessariamente alguém para intervir lá, sabe? Então, enfim, quem são esses homens bons? A maior questão fica através desses homens bons e, né, como que eles compunham as câmaras municipais. Os homens bons nada mais eram do que essa sociedade, essa elite patriarcal, enfim, várias coisas da sociedade. Então, a gente tem uma sociedade que era extremamente rural, né? Não, mal tinha urbano na Europa, quem dirá na colônia. Então, uma sociedade totalmente rural, muito escravista, assim, né? Como eu falei, a gente tem uma base de mão de obra totalmente apoiada na escravização de pessoas, patriarcal, né? Então, com foco no pai, no homem, aristocrática, eu falei da diferença, né? De crer que esses homens bons, eles eram os homens bons, eles eram os melhores da sociedade. E rigidamente estratificado. Então, era muito difícil se mover, mudar mesmo de classe, ou sei lá, ficar rico, ficar pobre, enfim, era muito difícil. Era rigidamente estratificado. E aí, né, o que a gente está falando desses homens bons? Esses homens bons, é como o nome já diz, gente, é a aristocracia rural, eles acham que eles são realmente bons, assim. E a gente está falando dos senhores de engenho, então são esses senhores que escravizam pessoas e que tem aquela porção de terra, aquela sesmaria gigante. Senhores de escravizados, então são, por exemplo, em maioria comerciantes portugueses. Existem os comerciantes só de produtos, assim, porque às vezes vinha um português para cá, para o Brasil, vender coisas da Europa, assim, sempre tem um rico interessado. Então, tinha eles, esses grandes comerciantes que ficavam aqui no Brasil também vendendo coisas, como tinha os senhores de escravizados, que eram traficantes, assim, eles cuidavam do tráfico negreiro e eles que faziam a venda de escravizados aqui no Brasil. Esses, em maioria, são os homens bons.
são essa aristocracia rural, é essa elite mesmo da sociedade naquele momento, e que tinha todo o poder, inclusive nas câmaras municipais, para decidir o que fosse mais interessante para eles naquele momento, assim. Se fosse manter rural, se fosse manter o latifúndio, manter a escravização de pessoas, tudo isso seria lá organizado nas câmaras municipais de acordo com o interesse deles. Se eu não me engano, uma questão que usam muito, assim, que caiu sobre, é meio que uma tabela, assim, falando, olha, mostrando, quem compunha as câmaras municipais naquela época. Aí falava, tipo, 80%, não, 60% senhores de engenho, 30% senhores de escravizados e 10% grandes comerciantes portugueses que viviam aqui, porque não é uma quantidade muito grande mesmo. E aí ele falou, essas câmaras municipais aqui, por que eram compostas exatamente? Tipo, a gente está vendo, né, a composição, mas como que era a estrutura exatamente? E era justamente uma alternativa falando, tipo, são conhecidos como os homens bons na época e tal, representavam a aristocracia rural e pá. Então, cai mais ou menos assim. Enfim, debaixo a gente tem os homens livres, né, que eram a maioria das pessoas mestiças e tal, então eles eram muito dependentes das fazendas, normalmente eles eram quem organizava toda a mão de obra da escravização, então os mestres das canas-de-açúcar, pequenos comerciantes, então pessoas pequenas, assim, não são os grandes, maioria portugueses, por isso que eu faço questão de falar, são pessoas mais pequenas e tal, não tem muito lucro nem nada, e aí vivem, por exemplo, na pecuária, assim, e, enfim, e profissionais livres, bem raro, mas existia. Então, às vezes, poderia existir um médico, né? Tinha que existir um médico na época, e eram esses profissionais livres. E na base, né, a gente tem os escravizados e os indígenas. Aí outros aspectos, né? Então, a gente tem a economia colonial com a instalação da empresa açucareira, né, que vai ser uma estrutura econômica que vai existir, assim, a produção e a venda e exportação de açúcar no Brasil, ela existe até o século XIX. Se a gente for falar ainda de plantação de cana-de-açúcar, existe talvez não, existe até hoje aqui no Brasil, porque a gente é um produtor considerável de etanol, por exemplo, que também vem da cana-de-açúcar. Então, é para vocês terem uma noção de que, assim, o açúcar não é algo que começou lá na colônia, aí acabou quando surgiu o ouro, e é isso, a gente nunca mais ouviu falar, ok? Então, existe o açúcar que vai surgir com esse sistema agrário de produção, né? Então, latifundiário, com terras gigantes, propriedades gigantes, escravista, exportador, monocultura, né? Então, a gente tem qual é o nome? É uma plantação única, focada no açúcar. Não ia ter plantação de nenhuma outra coisa. Estava lendo um texto que era um pouco mais recente, da Carolina Maria de Jesus, e ela falava disso, assim, que uma vez ela foi trabalhar na plantação de café, na verdade. Que, como eu falei, é um pouco mais recente. E ela foi trabalhar, era gigante o território e tal, e ela pediu para o senhor, não o senhor, porque ela não era escravizada, mas para o chefe lá, o dono da fazenda, se ela podia plantar mais algo, porque ela estava passando fome e tal, e seria pouquíssimo espaço. E ele não deixou, ele falou, aqui a gente só planta café. E é algo muito dominante em respeito assim, da produção agrária que a gente tem no Brasil, de ter esses latifúndios focados na produção, na agricultura, e que só produz uma coisa. E isso traz um desgaste gigante assim, para o solo. Mas, enfim, uma coisa muito importante também é que nessa economia açucareira a gente tinha uma participação holandesa muito forte, que é no financiamento. Então, eles que emprestaram dinheiro para os senhores de engenho começarem o empreendimento aqui no Brasil. Eles faziam o transporte, os navios fretados eram deles, eles faziam refino, porque a máquina de fazer refino na época do açúcar era cara, então não era tão fácil assim de se ter no Brasil, e eles tinham lá na Holanda. E eles, né, já tendo o açúcar refinado lá, eles também faziam a distribuição pela Europa. Então é uma relação muito independente assim da Holanda. E aí que surgem as invasões estrangeiras. Se eu não me engano, eu parei nessa parte com vocês, né? Que eu falei que é importante conectar as invasões da Holanda com a União Ibérica, e é importante saber, né, que isso ocorre porque a Holanda já tinha uma relação conosco, né, em relação ao açúcar. Então, o que vai acontecer? A gente já sabe que existe essa relação muito forte da Holanda com a gente,
né, no financiamento, no transporte, no refino e na distribuição. E aí a Holanda, ela não se dava bem com a Espanha, principalmente porque na época eles estavam em guerra. Não só isso, a Holanda já era protestante na época. E Espanha, Portugal também era católico. Mas a Espanha era um país ferrenho, assim, era muito católico. Então já tinha essa rivalidade de religiões. Não só isso, a Espanha na época estava em guerra com os Países Baixos, né? Que é onde a Holanda fica. Então vai surgir um momento aqui em Portugal em que vai faltar um descendente, né, para assumir o trono. Vai ser o cara que vai ir lá para Marrocos e não vai voltar, né, porque ele achava que ele ia conseguir tomar Marrocos, mas ele não vai conseguir. E aí ele não deixou nenhum descendente. E aí o que as pessoas iam fazer? No final, pela linhagem, assim, quem deveria assumir o trono de Portugal seria o rei espanhol. Porque, né, esses ricos aí, tudo se casa, fica junto, um junta a nobreza com a outra e blá, blá, blá. No final, acabou que ia ser o rei da Espanha. E isso acontece. Portugal sempre tem uma relação muito difícil em se separar da Espanha mesmo, porque eles começam sendo da Espanha. Mas, enfim, eles vão ter que se unir. E aí, né, a liderança da Espanha que estava dominando as decisões de Portugal, e ele vai decidir que a gente não ia mais ter relação com a Holanda. Cortaram relações. E a Holanda, né, totalmente dependente da gente, porque eles já estavam se apoiando em boa parte da nossa produção. Boa parte não, quase tudo, assim. Eles só não plantavam. Então, era um lucro muito bom para eles e que eles não queriam perder assim do nada. Então, eles vão começar a tentar as invasões. Por isso é muito importante que vocês consigam conectar esses temas, porque a maior parte das vezes que eu vejo caindo invasões no vestibular é justamente falando falando da União Ibérica. Então eles começam, sei lá, às vezes o texto inicial é para falar dessa união, e aí na questão eles falam das invasões. Às vezes eles, enfim, vai fazer vice-versa. Então, a maioria das vezes que eu vejo é conectando os assuntos. Então, é importante que vocês não se esqueçam, assim, que vocês, pelo menos, quando pensem em União Ibérica, pensem em invasões. Ou vice-versa. Quando pensem em invasões, pensem que é porque ocorreram, né, por causa, né, da União Ibérica. Enfim, a União Ibérica vai durar 60 anos, né, de 1580 a 1640. É nada mais, nada menos assim, essa invasão do que uma tentativa de retomar o comércio de açúcar, e eles vão fazer uma primeira grande invasão na Bahia, vai durar um ano, não vai dar certo, e aí eles vão tentar de novo em Pernambuco, e aí vai dar certo, eles vão conseguir ficar 14 anos, né. Aí tem a fase da instalação lá em Pernambuco, tem a fase da consolidação, que é muito marcada por um cara chamado Maurício de Nassau. É mais raro de cair em vestibular, mas quando cai é porque o vestibular está difícil e pode ser que caia. Então, eu vou explicar um pouco no próximo slide quem é Maurício de Nassau, mas ele é um cara importante, assim, dentro das invasões. E o Maurício de Nassau vai ser retirado, né? A companhia que estava organizando essa invasão não vai gostar muito de como ele estava organizando as coisas e vai tirar ele da liderança dessa invasão. E aí é a partir daí que a invasão começa a cair em crise, assim, e eventualmente depois eles vão ser expulsos pelos próprios pernambucanos, assim. Eles decidiram que eles preferiam mesmo a colonização de Portugal. Então, essa é a segunda grande invasão. Depois, né, disso, aí vocês estão vendo que a gente já está chegando mais ou menos em 1700, né? 1650, quando acaba a segunda grande invasão. No século XVIII, a gente tem uma marcação, né, do surgimento do ouro. Portugal sempre quis, Espanha, enfim, né? A intenção da colonização sempre foi achar ouro, assim, eles, né, eram novos territórios, eles acharam que iam achar ouro, principalmente porque eles já tinham explorado a maior parte dos territórios que tinham ouro na Europa, né? E o ouro e prata, enfim, o minério em si, era uma moeda, por exemplo, na época. Então, não que não seja hoje, mas literalmente, né? Era uma moeda, era necessário para produzir o dinheiro. Então, era muito importante achar ouro, assim, e era algo, né, que ia ser muito bom para Portugal. Tanto que eles só manteram essa colonização, né, que, sem custos e tal, porque eles tinham a esperança a todo momento de achar ouro no Brasil. E na Espanha achavam muito ouro. Tipo, assim que a Espanha pisou aqui na América Espanhola, achou muito ouro na Bolívia e tal. Acabaram assim com o ouro e com a prata da América Espanhola, da América Latina, e eles acharam muito. Então Portugal estava com muito inveja desde o início, assim, né, fazendo só dinheiro com açúcar. Eles queriam ouro, eles queriam achar ouro.
E eles vão conseguir achar ouro, né? Que é como? Através do bandeirantismo. São outros personagens. Eu sei que está sendo muito assunto, mas é importante que vocês lembrem, em real, dos bandeirantes, que são essas pessoas, né, que vão ser responsáveis pela interiorização do Brasil. Então, eles vão entrar para dentro, assim, todo mundo queria ficar no litoral, queria ficar na praia, né? O açúcar, assim, ele era muito... Ele se dava muito bem na plantação da Zona da Mata, que é uma região do Nordeste, aqui, bem no litoral. Então, a maior parte da elite ficava na Zona da Mata, que era onde eles iam conseguir produzir açúcar com mais tranquilidade. E pouca gente entrava, né? Entrava, tipo, adentrava, explorava e tal. E quem vai fazer são os bandeirantes. E quando eles fazem isso, eles vão achar aqui no centro do Brasil, atual, né, no nosso centro-oeste, o ouro, né? Que é nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Isso no século XVIII, lá pelo ano de 1700. Então, eles começam a achar nesses três territórios, né, em Minas, Goiás e Mato Grosso, ouro. Bastante, assim, é um ouro aluvião que você acha, assim, na água, fazendo faiscação, que é tipo... Aqui tem um desenho, né, que é, assim, bem na beira do rio, você pegava... Não sei se tem foto. Aí você pegava um negócio assim, você ficava procurando no meio da terra, enfim, algo que brilhasse. E aí, enfim, provavelmente seria ouro, você ficava mexendo. Deixa eu ver aqui. Era tipo assim, ó, você ficava com esse negocinho assim, aí mexendo, até conseguir, de fato, achar o ouro e tal, e fazer esse processo de faiscação. E aquelas leis do movimento abolicionista, a lei Eusébio de Queiroz e tal, cai com frequência? Ai, perdão, pausar. Mais ou menos. Eu vou falar isso no final da aula, que eu acho que vai dar tempo, ok? Mas, enfim, voltando, em relação ao ouro, eles achavam muito através dessa faiscação que eu acabei de falar. Esse era o método que eles mais conseguiam achar, era o ouro de aluvião, como chamavam, aqui no Brasil. E isso vai dar uma explosão demográfica muito gigante, porque quando falaram que acharam ouro no Brasil, não só todo mundo que estava no Brasil quis vir para o Centro-Oeste, como o pessoal de Portugal, agora sim, lá o pessoal, os portugueses, queriam vir para a colônia, vir aqui, achar ouro, ficar rico e tal. Então, assim, se eu não me engano, 1/3 da população de Portugal, 1/3 de toda a população de Portugal vai sair de lá e vai vir aqui para o Brasil. E assim, né? É óbvio que vai dar ruim. Porque já não era um território nem um pouco habitado, tinha acabado de encontrar, acabado de povoar, não tinha nenhuma estrutura, não tinha nada organizado, não tinha nada. Vai chegar lá, tipo, sei lá, um chute, 1 milhão de pessoas no mesmo território, e aí agora eles querem achar ouro, mas eles também têm que comer, eles têm que sobreviver lá, dormir em algum lugar, e é óbvio assim que vai ter graves crises de fome, assim, e vai ter uma inflação muito alta lá. Então, as pessoas vão passar fome e, tipo, os poucos que começaram a levar comida e, sei lá, leva gado para vender lá, óbvio que vai ficando mais estruturado com o tempo, vai ficando mais, assim, resolvido. Mas, de início, vai ser um surto, porque aí vai levar um boi para lá e vai custar 10 vezes mais do que em São Paulo, por exemplo, que estava ali do lado, sabe? Então, vai dar muitas crises de fome mesmo, que as pessoas não vão ter dinheiro, elas foram do nada para tentar ficar ricas, e aí do nada também já não tem comida lá, e a comida que tem é caríssima, assim. E expansão do trabalho livre, porque aí, né, muitas pessoas vão largar, igual eu falei, o pessoal de Portugal vai vir aqui para o Brasil trabalhar livremente para ver se consegue encontrar ouro e consegue ficar rico. Em 1760 vai ter um declínio, né? Então, como eu falei, lá para 1700, eles começam a achar ouro. 1730, 1740 é o auge, então eles começam assim a ter uma estruturação maior do ouro mesmo, assim, de como produzir, vão surgir mais leis, né? Óbvio que Portugal vai taxar cada ouro que saísse daquela região, todas essas questões. Bem nesse período vai ter o auge, e logo depois, em 1760, vai começar a ter um declínio. Então, as pessoas vão achar menos ouro. E isso vai ser um problema para Portugal, porque eles vão achar que a gente estava roubando, que a gente estava escondendo ouro, era alguma coisa do tipo. Não era porque o ouro acabava, era porque a gente estava escondendo. E é aí que surgem as rebeliões coloniais, ok? Mas a gente vai vir mais para frente. Reformas pombalinas.
Eu falei que a gente está no período do ouro e tal, enfim, e agora a gente vai falar de Pombal. Pombal, ele vai fazer umas reformas aqui muito interessantes no Brasil e muito diferentes. Então, enfim, a gente tem primeiro a proibição da escravização de indígenas. Eu não vou conseguir achar a data, mas, enfim, vai ser esse período que ele fica aqui no Brasil. E ele vai. Não é porque ele é bom, não é porque ele acha que indígenas não devem ser escravizados, mas é porque, como eu falei, a França estava de olho nos territórios aqui na América. E aí ela vai começar a negociar, né? Vai começar a conversar e vai falar: não, esse território tem que ser nosso e tal. E aí ele vai falar o quê? Não, vamos fazer assim. Não só com a França, mas com a Espanha também, né? Porque se vocês notarem, o Brasil, o acordo do Brasil ficava só na ponta. E eles vão começar a ir muito mais para o interior. Então precisava ter uma reforma de qual que era a fronteira real da América Portuguesa. E aí eles vão usar qual regra? Regra da utiposidetis, que é uma regra em que falava que, ó, quem usa, possui. Então, se tem gente nossa usando aquela terra, é ela que vai possuir, é nós, né, que vamos possuir. E eles pegaram esses indígenas que existiam lá no norte, que existiam aqui no sul, mas que pouquíssimas pessoas, assim, pouquíssimos colonos povoavam e vão, né, parar de escravizar, porque quando você, né, legaliza a escravização dessas pessoas, você torna elas objetos e, portanto, elas não são cidadãs de forma alguma. Quando ele proíbe, essas pessoas se tornam cidadãos, né? Aí agora eles não podem mais ser escravizados. Então, era basicamente para conseguir conquistar aquelas terras. Porque os indígenas que estariam lá, eles agora eram pessoas, e eles eram pessoas do nosso lado, então aquele território era nosso, porque eles estavam usando. Então, a proibição da escravização de indígenas nessa época não é nada mais, nada menos do que isso, assim. É simplesmente para poder, né, ter mais territórios sob a posse de Portugal. E isso quem pensou, quem, né, fez toda a estratégia foi o Pombal. E isso também não significa que é zerada a escravização, que não tem escravização de indígenas no Brasil. Não, existia consideravelmente, existia muito aqui na região do Sudeste, lá para São Paulo mesmo. Não só isso, ele vai expulsar os jesuítas, porque os jesuítas estavam dando muito problema em relação a isso. Os jesuítas achavam que, né, eles tinham que organizar os indígenas, colocar eles para trabalhar, praticamente uma escravização, sem a palavra escravização. E, enfim, eles ficavam brigando com o pessoal, por exemplo, do Sudeste, que queria escravizar os indígenas, eles davam muito problema em relação à religião e tal. Então, ele vai expulsar os jesuítas da colônia, vai mudar a capital para o Rio de Janeiro, né? Porque é um período do ouro, então agora não tinha mais tanto interesse em ter muito investimento lá no Nordeste, agora o foco era no ouro, e Rio de Janeiro era o que ficava mais próximo de Minas, assim, para construir, por exemplo, qual que é o nome? Os portos e tal, para os navios virem buscar e tudo. E vai extinguir as capitanias hereditárias. Então, ele vai acabar com aquele rolê de divisão de 15 quinhões, até porque, gente, já estava muito ultrapassado mesmo. E também demarca as fronteiras através do Tratado de Madrid. Então, o Tratado de Madrid era esse que eu estava falando, é um tratado entre os países para definir aonde é, de fato, a fronteira do Brasil. Porque, né, como eu falei, o Tratado de Tordesilhas já estava muito velho, era aquele tratado que falava que era só, tipo, a ponta do Brasil. Então, já estava muito velho, tinha que ser redefinido, e o Tratado de Madrid vai ser regido sob esse ditado, sei lá, essa frase, utiposidetis. Então, né, é essa conexão já com a proibição da escravização de indígenas, e é assim que a gente vai ter a demarcação de fronteiras, que até hoje é muito parecido, assim. Então, o Tratado de Madrid é muito significativo, porque, assim, pouca coisa muda depois, sabe? O formato que tem do Brasil no Tratado de Madrid é muito parecido com o formato que a gente tem hoje. Aí eu falei, né, que eu ia falar de Nassau e Pombal. Tem um período na história, né, que vocês acho que conhecem, que é o período do Antigo Regime. Então, né, é esse período que a gente está comentando durante toda a aula. É chamado de Antigo Regime, né, cercado pelo, qual que é o nome? Mercantilismo, pacto colonial, todas as coisas que vocês estão vendo na aula. Era muito marcado por isso. E aí vai surgir um momento em que as pessoas vão começar a não gostar do antigo regime, principalmente os burgueses,
que são, né? Aí vem o iluminismo, vem as revoltas, essas pessoas, principalmente porque o antigo regime ele era muito estratificado, né? Então, ou você era nobreza ou você não era nobreza. E com o surgimento da burguesia, dos burgueses, eles começaram a ter todo o dinheiro do mundo, mas eles ainda não eram a alta da sociedade, a alta elite, porque eles não eram nobres, né? Tinha esse rolê de ter que ter o sangue e tal. E eles não gostavam muito disso, então aí começa a ter uma revolução intelectual na sociedade, que vai ser a crise do antigo regime. Com a crise do antigo regime, um desses símbolos, por exemplo, é o fim da monarquia, o fim dessa autoridade, desse autoritarismo mesmo. Então, reis agora estavam ficando muito ruins. Legal era você eleger as pessoas numa república, por exemplo, ou no mínimo ter uma constituição para que os burgueses tivessem alguma forma de conseguir dominar o poder, né? Porque se fosse por monarquia, eles nunca iam conseguir chegar próximo, como eu falei, era uma questão muito mais de sangue. Então, né, começa a ter essa desvalorização do autoritarismo, a desvalorização, enfim, das crenças, da religião. Então, já vem o iluminismo com esse rolê intelectual de colocar o homem no centro e tudo. Está começando a quebrar. Os países na Europa estão começando a dar ruim, eles estão tendo que começar a fazer constituição, ou vai ter a Revolução Francesa, por exemplo. Enfim, vai começar a sair de moda esse rolê autoritário de rei, rainha e tudo. E houveram alguns líderes na época que conseguiram ver que isso estava acontecendo e o que eles começaram a fazer? Começaram a aplicar reformas, novas ideias nesses países para parecer que eles eram iluministas, mas ainda assim eles eram monarquistas, entendem isso? E é um nome que a gente coloca como déspotas esclarecidos. Eu vou colocar no chat. Déspotas porque eles eram, eu coloquei com S, mas eu acho que não tem, mas enfim. Déspotas porque eles eram autoritários. Déspotas nada mais é do que um ditador, ok? Então eram pessoas da monarquia. Marquês de Pombal, por exemplo, eles são exceções que a gente pode falar aqui no Brasil e Portugal. Tem um rei da França, se eu não me engano, que ele é muito déspota esclarecido, que ele era rei, entendeu? Então ele é autoritário. Mas ele começa a aplicar umas reformas, umas leis, umas mudanças naquele território que eram iluministas. Então, por isso, esclarecido, que é porque era iluminado, esclarecido, entende? E o que a gente tem de exemplo aqui no Brasil são pessoas que, tudo bem, elas não são reis, o Marquês de Pombal era o primeiro-ministro, acho. Enfim, ele era, tipo, a pessoa que coordenava as coisas. Ai, será que tem aqui? Ah, não vou conseguir achar, mas enfim, ele era tipo alguém que coordenava as coisas aqui no. Ele é primeiro-ministro português. O primeiro-ministro é quem coordena as coisas na prática, mas ainda assim quem manda é o rei e a rainha, enfim. Na época era uma rainha, na época era um rei que vai para a rainha, mas enfim. Então ele que estava fazendo as reformas. Como eu falei, essas coisas que ele vai fazer são coisas assim avançadas em teoria. Por exemplo, em Portugal, uma reforma que ele vai fazer é acabar com a escola católica. Não acabar assim, mas agora as escolas iam ser laicas, iam ser secularizadas, como diziam na época. Não ia ter mais religião. Isso era algo muito iluminista, sabe? O antigo regime era extremamente religioso. Vai proibir a escravização, que por mais que fosse por interesse, ainda assim era algo, sabe, iluminista. Expulsar os jesuítas, mais uma vez, é mostrar que a colônia, por exemplo, já não tinha que ter tanta relação assim com a religião. Várias coisinhas assim, sabe, que são novas. E Maurício de Nassau é um exemplo que ele é um governador da invasão, né? Então ele não é português, ele nem é holandês, na verdade, pelo que ou enfim. Ele era um conde lá da época que vai fazer parte da companhia e ele vai conseguir, né, pela Holanda, né, ele vai ser considerado holandês depois de um tempo que ele vai vir, coordenar essa invasão. E ele vai ser nomeado pela companhia para cuidar do Recife durante as invasões. E ele vai, por exemplo, solucionar problemas de abastecimento que tinha em Pernambuco. Vai conseguir apoio do pessoal da aristocracia açucareira, porque ele vai dar muito empréstimo. Ele vai ser tolerante religiosamente. Então, aqui na colônia, você tinha que ser católico, e agora não, você poderia ser protestante, você poderia ser judeu até, se você quisesse. Urbanização de Recife, então ele vai começar a não patrocinar, né, mas a investir em urbanizar, em melhorar Recife.
ele vai apostar numa efervescência cultural, então ele vai trazer artistas aqui para o Brasil, que era algo muito raro. Portugal cagava para ter, tipo, alguma pintura, algum desenho, alguma coisa sobre o Brasil. Cagava totalmente. Então, uma das primeiras artes que vão vir aqui para retratar o Brasil vai ser através de Maurício de Nassau, não era nem para Portugal. Ele vai trazer um cara chamado Franz Post, que assim é muito significativo, tem muitas artes sobre eles aqui. Tipo, esse é um quadro muito clássico que já caiu no vestibular, que aí cai. Por isso que é legal vocês também lerem a fonte embaixo que tem no vestibular, porque, por exemplo, se for um quadro desse ou algum outro quadro do Franz Post, muito provavelmente vai falar de Nassau, ou vai falar das invasões estrangeiras, né? Porque ele vem disso, ele vem da invasão holandesa. Enfim, vai falar de algum contexto assim, entendem? Então, muitas vezes usam Franz Post para falar desse tema. E, enfim, ele vai fazer essas coisas muito novas, que são iluministas mesmo, assim, quem gostava de cultura, quem pensava em investir em cultura na época, sabe? E ele vai fazer isso e vai trazer vários artistas para o Brasil. E, enfim, vai dar a companhia, que ainda era muito retrógrada, vai falar, não, tá muito diferente isso, está fazendo muita reforma, pode voltar, vem voltar para a Europa, a gente vai botar outra pessoa no lugar. Essa pessoa não conseguiu fazer acordo com a aristocracia, por exemplo, não vai ser mais tão tolerante, vai começar a cobrar esses empréstimos de fato, as pessoas de Pernambuco não vão gostar, e é aí que começa o processo de retomada, né? Que eu falei que os pernambucanos que vão expulsar os holandeses. E é só depois disso, depois que eles tiram Maurício de Nassau com essas novas ideias, né? Esse despotismo esclarecido, de certa forma, e vão tirar o Maurício de Nassau e vão colocar outra pessoa que vai ser expulsa do Brasil. Outro nome que eu falei é o Marquês de Pombal. Isso cai muito pouco no vestibular, viu, gente? Mas pode cair se o vestibular decidir arrombar, assim, for um grande arrombado e falar, eu quero fuder mesmo. É um tema muito específico, assim, tratar de crise do antigo regime, desses déspotas esclarecidos, assim, que, como eu falei, é um meio termo, né? Eles são líderes autoritários, Marquês de Pombal é um enorme representante da monarquia, não tem outro maior na época, e ainda assim ele vai tomar essas ideias iluministas. Então, ele vai ser muito apoiado pela burguesia, ó, já é um sinal, porque né, é a burguesia que vai comandar, que vai liderar muito desse movimento de crise do antigo regime, vai realizar várias reformas inspiradas nesses ideais, como eu falei, e ele tinha o intuito de modernizar Portugal, né, mas poucos projetos vão perpetuar depois da administração dele. Então, ele vai tentar fazer coisas novas, como eu falei, vai acabar com a escola católica, né, agora a escola era laica, ele vai tentar fazer uma reforma em Portugal, principalmente porque vai ter um terremoto lá que vai destruir tudo. Aqui no Brasil, ele vai ter aquelas reformas que eu falei, só que, assim como Nassau, vai trocar de rei, e vai essa rainha, que era a mãe do rei na época, e vai achar tudo muito, não, isso não é coisa nossa, e vai tirar ele do poder, e vai voltar atrás em tudo que ele tinha feito, né, na administração dele, tanto em Portugal quanto aqui na colônia. Ok? Então, esses são exemplos de despotismo esclarecido, são pessoas assim que ainda assim vão ter umas reformas interessantes nesse período, principalmente porque logo depois disso vai quebrar, e é aí que surgem as colônias, não, as revoltas coloniais, e aí, enfim, logo depois disso vem a independência, porque realmente vai quebrar o antigo regime, ok? Eu falei aqui um pouco do bandeirantismo em São Paulo, né? Porque eu falei dos bandeirantes lá atrás, e do nada só. Falei que eles eram grandes responsáveis pela interiorização do Brasil, e isso é verdade. Os bandeirantes são pessoas que vão surgir em São Paulo, na época era chamada de Capitania de São Vicente. São Paulo, assim, tentaram colocar o açúcar aqui, vai dar totalmente ruim, vai ser horrível, vai quebrar, um fracasso. São Paulo não foi feito para plantar açúcar. E aí tinha muitos indígenas aqui. E, enfim, era uma sociedade muito rústica, muito pobre, porque não tinha, né, tanta renda econômica. Eles plantavam muito trigo aqui, mas não era um produto tão caro, tão valorizado. E, enfim, era o que a gente chama assim, de uma capitania de subsistência. Eles produziam as coisas assim só para comer, para sobreviver mesmo. Não era nada rico, como eu falei, era muito pobre e tinha uma presença muito forte de indígenas em São Paulo. Tanto que a língua tupi vai ser a língua dominante assim, em São Paulo até o século XVIII, por exemplo. São Paulo é muito presente por indígenas. Então, enfim,
vai ter essa participação indígena muito grande na sociedade, e com isso, assim, vai ter uma mestiçagem muito grande em São Paulo mesmo, principalmente entre brancos e indígenas. Se eu não me engano, o dono da capitania de São Vicente, ele era, assim, um grande flertador de mulheres indígenas, ele vai ter um caso com várias, assim, e vai ter muitos filhos mestiços, vai ter muitos filhos mestiços, e, enfim, é uma sociedade muito marcada pela mestiçagem e pela participação indígena. E aí que forma o bandeirantismo. O bandeirantismo não era mais, assim, bandeiras, eram essas expedições, era nada mais que fazer um passeio, expedição particular, então era de certos grupos militarizadas, então eram pessoas armadas, como vocês podem ver, organizadas, que queriam lucrar, porque a sociedade lá era muito pobre. Então, o que eles falaram? Vamos sair aqui de São Paulo e vamos ir para dentro, assim, ver o que tem aqui. Vamos caçar índio, por exemplo, que é a preação de índios, e vender eles para serem escravizados, mesmo que fosse contra a lei na época. Eles faziam do mesmo jeito. Ou vamos ir atrás de ouro. São os bandeirantes que encontram o ouro no Brasil. Ou vamos, o sertanismo de contrato é Portugal pagar eles para fazer algo, por exemplo, seja matar alguém, que foi, por exemplo, os bandeirantes que são contratados para acabar com o território que Zumbi tinha criado, né, com o Quilombo dos Palmares. Eles que vão destruir, e quem pagou para que fosse destruído vai ser a coroa. E Monções. Monções também são, de certa forma, essas expedições particulares, assim, no sentido de que é contratado pela coroa portuguesa, se eu não me engano, assim. Então, eles vão fazer essas funções, assim, ao longo do tempo deles enquanto bandeirantes. E uma coisa que a gente pode discutir, assim, a diferença de Monções é que era muito sobre... Qual que é o nome? Sobre expedições fluviais, porque poucas pessoas, assim, portugueses, colonos, que não eram acostumados com o Brasil, eles costumavam muito ir para o... Qual que é o nome? E, assim, pelo território, eles não sabiam andar pelo Brasil. Então, como eu falei, os bandeirantes, eles eram indígenas, em maioria, ou mestiços, né, porque eles tinham um conhecimento indígena, porque eles conseguiam povoar esse território. Mas eu vou continuar um pouco isso hoje à tarde, já que a gente tem às 5h15 outra aula. As leis do movimento abolicionista, lei Eusébio de Queiroz e tal, cai com frequência? Não cai tanto uma lei específica. Normalmente, quando cai, é um texto falando, olha só, a lei Eusébio de Queiroz foi criada em 1850, teve função tal, 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 e é para falar sobre o movimento abolicionista. Então, ele não vai pegar tanto a lei específica e querer que você saiba exatamente. Isso cai, às vezes, como pegadinha, mas é mais para tratar sobre o movimento abolicionista e como foi o processo do que sobre a lei e tal. Mas eu acho legal, assim, que você saiba o que cada lei fala, assim. Se eu não me engano, por exemplo, a Eusébio de Queiroz é uma lei sobre o tráfico negreiro. Então, você, por exemplo, gravar, é sobre o tráfico negreiro, é proibir o tráfico negreiro em todo o Brasil. Então, você já sabe que é sobre isso. Se cair uma questão, no máximo, ele vai perguntar sobre o que era. Lei do ventre livre é aquela, as pessoas que vão nascer, né, até 13 anos e tal, elas vão ser livres. É legal que você saiba o intuito da lei, ok? E eu fiz uma questão da FATEC que falava que o colapso das capitanias hereditárias foi por conta da derrota dos donatários na guerra contra os corsários franceses. Você pode me passar essa questão? Porque é muito específico e sim, eu até sei, é verdade, as capitanias hereditárias elas não vão dar certo de muita forma, assim, até economicamente. Porque o que vai acontecer é que eles vão tentar colocar o açúcar em todas as capitanias. Quando eles começam a plantação de açúcar, eles vão tentar aqui em São Vicente, em São Paulo, eles vão tentar em todas. E vai dar errado nas 15, na verdade não nas 15, nas 13, menos em duas, que é tipo Bahia e Pernambuco, assim, são os territórios da Zona da Mata. Só nesses territórios vão dar certo. Então as capitanias hereditárias são um grande fracasso em muitos termos. Também tem isso, porque os donatários não vão conseguir ter força militar para nada, assim, de fato. Por isso que eles vão instalar o governo geral depois. Mas, Cindy, se você quiser me passar essa questão, a gente pode até tratar hoje à tarde, quando eu voltar.